Olá pessoal do terceiro ano, aqui quem fala é o professor Renaldo. Eu estou enviando para vocês agora uma aula sobre a equação da reta, tá? Aqui nós vamos começar com a equação geral da reta. A equação geral da reta tem essa cara aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero, tá? Bom, para podermos identificar uma reta, nós temos que ter no mínimo dois pontos, tá? Nós temos aqui dois pontos onde eu identifiquei o primeiro como sendo 1 e 2 e o segundo 4 e 6. Bom, vocês sabem, né, que o primeiro número é x e o segundo é y. X e y. Bom, para poder montar a equação geral da reta, nós vamos utilizar o determinante e utilizar a regra de Sarros. O determinante a gente coloca assim, ó, x e y, depois o primeiro ponto que nós temos, que eu falei que é o ponto A, 1 e 2, eu coloco x do ponto embaixo do x e y do ponto embaixo do y. Então, 1 e 2. Olha lá, eu tenho 1 e 2, x e y. Voltando aqui para o determinante. Então, eu vou colocar o outro ponto agora, 4 e 6. E eu completo a matriz colocando o número 1. Tá? Porque na hora que eu montar o determinante e calcular a regra de Sarros, o 1 não vai interferir no cálculo. Bom, a regra de Sarros fala que eu tenho que copiar as duas primeiras colunas na frente da matriz, né? Então está aqui, ó, x1 e 4, x1 e 4, y2 e 6, y2 e 6. A regra de Sarros, temos a diagonal principal, onde eu vou multiplicar todos os números, onde nós temos aqui x vezes 2, 2x, vezes 1, 2x. Y vezes 1 dá y, vezes 4, 4y. Cuidado com a diagonal secundária. Eu também faço a multiplicação, só que o resultado eu mudo o sinal. Olha lá, y vezes 1 dá y, vezes 1 dá y. Ficou y positivo, né? O resultado eu vou trocar o sinal, fica menos y. A outra aqui, ó, x vezes 1 dá x. X vezes 6, 6x positivo. Só que eu troco o sinal, fica menos 6x. A última diagonal secundária, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 8 positivo, eu mudo o sinal, fica menos 8. Então, agora juntando os termos semelhantes, ó, eu tenho menos 6x com mais 2x, fica menos 4x. Menos y com mais 4y, fica 3y. Menos 8 com mais 6 vai ficar menos 2. Então eu tenho aqui a equação geral da reta. Essa equação geral da reta, ela também pode ser escrita desse jeito aqui, ó. 4x menos 3y mais 2 igual a 0. Basta multiplicar a equação por menos 1. Tá? Então essas duas equações têm a representação da reta que une esses dois pontos aqui. Tudo bem? Essa é a equação geral. Já a equação reduzida da reta, nós temos o seguinte. A cara dela é essa aqui, ó, a equação reduzida. Y é igual a mx mais n, onde o m ele é o coeficiente angular da reta. Ele é responsável pela abertura da reta no plano cartesiano em relação ao eixo x. O n é o coeficiente linear. Ele é responsável pela posição da reta no eixo y. Tá? Bom, se eu pegar uma equação geral desse jeito aqui, ó, 2x menos y menos 2 igual a 0, e isolar o y, eu vou ter uma equação reduzida, que nem essa aqui, ó. Eu vou passar o 2x e o menos 2 para o outro lado da igualdade. Então, tá 2x positivo, ele vai como menos 2x. Tá como menos 2, ele vai para o outro lado como mais 2. Então, ficou menos y, menos 2x mais 2. Esse menos daqui, eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Tá? A gente multiplica a equação toda por menos 1. Aí eu tenho y positivo é igual a 2x menos 2.
Está aqui a equação reduzida da reta, tá? Bom, eu estou encaminhando para vocês alguns exercícios para vocês montarem a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.